Glória a Deus. Com muito temor, com muito amor, com um pouquinho de medo e bastante nervosismo, né? Mais uma vez aqui. Mas é como eu tenho aprendido, né? Colocou. Aleluia. A gente tem que estar disposto para fazer aquilo que Deus nos chama, aquilo que Deus nos convida. Ainda que a gente não saiba como fazer, por onde começar, por onde caminhar, por onde agir, Deus sempre vai nos dar a direção. E mais uma vez, hoje eu vim aqui confiando nisso. Na verdade, no dia que eu fui convidado, eu fui tirar uma dúvida com a pastora, então cuidado quando vocês forem tirar dúvidas. É sério, irmãos, não foi a primeira vez. Acho que ela estava fazendo algo ali, precisava e lembrou de mim. Mas eu fico muito feliz que ela pôde lembrar de mim, porque isso é um sinal que Deus está fazendo algo na minha vida e que as pessoas podem contar comigo para ajudar na obra. Que a gente tenha mais pessoas dispostas a nos ajudar a fazer a obra. Se a gente quer alcançar tantas nações, tantas cidades, que Deus possa mandar cada vez mais pessoas. A palavra de hoje é uma palavra no Evangelho de João, capítulo 4. Só que antes de eu começar a palavra, eu gosto de contextualizar um pouco os irmãos. Falar um pouco de como Deus trabalhou no meu coração. Eu fugi dessa palavra porque eu acho que é uma palavra difícil, uma palavra complicada para levar para a igreja, assim, mas Deus sempre fala comigo. A palavra é minha e não é sua. É eu que falo, você só vai ser vaso. Então, às vezes quando a gente tiver aquela vontade de fazer algo e você se sentir no coração para fazer, só que a sua vaidade falar para não fazer, faça, obedeça. Ainda que seja constrangedor, ainda que seja complicado, mas faça. E falando disso, né, a primeira coisa que Deus me mostrou quando eu comecei a estudar a palavra foi assumir os erros. E assumir os nossos erros envolve renúncia de orgulho, renúncia de vaidade, renúncia daquilo que é importante muitas vezes para nós, mas que não faz nada no reino dos céus, que não ajuda nenhuma pessoa. E aí Deus me levou até um versículo que é em Lucas 18:14. Vou ler para vocês. Todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, esse será o exaltado. Então, assim, quando Deus falou isso comigo, eu lembrei de uma situação que foi ano passado. Eu vim fazer uma oração, me pediram para fazer oração, e foi um pedido de surpresa, né? E depois que eu fiz a oração, eu perguntei para a Ângela, nossa, eu orei bem? Será que as pessoas não acharam estranho, não? E a resposta da Ângela para mim, ela foi usada por Deus naquele dia, você tem que se preocupar com Deus, não com a opinião das pessoas. E ali foi aquela que dói. Mas é verdade. Muitas vezes a gente vem num culto, muitas vezes a gente quer ter comunhão com as pessoas, a gente quer fazer para pessoas. Só que o culto é para Deus. Não é para homens, não é para pastor, não é para o irmão que você gosta, que você quer ter comunhão. É para Deus. E nesse dia eu me policiei e falei, Deus, sempre que eu for fazer qualquer coisa para o Senhor, pode ser recepcionar os irmãos na porta, pode ser limpar algo, eu vou fazer para glorificar o Teu nome, Pai. Somente para isso. E quando eu comecei a estudar a palavra, Deus me falou um pouquinho mais sobre a questão de se humilhar e de mostrar um erro. Deus me lembrou até de uma palavra que em Gênesis 33, quando Jacó vai se reconciliar com seu irmão. Jacó faz algo que é muito interessante, que ele se curva 7 vezes quando encontra com seu irmão Esaú. Recordando os irmãos, né? Jacó é o espertinho que pega a primogenitura por causa de um prato de comida. Esperto ele, mas ele sabia que tinha errado. E ele queria ter um conserto com o irmão. E quando ele se encontra, a primeira coisa que ele faz é se curvar 7 vezes. Só que o interessante é que ele se curva diante de todos. Porque Esaú estava com 400 homens armados e Jacó estava com sua família. E para você assumir um erro na frente de todas as pessoas, muitas das vezes o orgulho dói. A gente tem que sair da nossa vaidade, se colocar ali, consciente que errou. Só que o lindo disso é que Esaú corre e o abraça.
Então, toda vez Deus me mostrou isso, que a gente tira o orgulho, a vaidade, a soberba, aquilo que tem atrapalhado a obra de Deus do nosso coração, a glória dele, a comunhão dele, o Espírito Santo dele age na nossa vida. Amém? Agora sim, vamos para a palavra. João 4, a partir do verso 4. Irmãos, que vocês possam me perdoar se eu falar alguma coisa que não é elegante. O nervosismo eu estou tentando controlar, mas é um pouco difícil. Todos acharam? Amém? Todos acharam. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Estavam ausentes, exceto João. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eu vou ler até o 19, amados. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Amém. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e que possamos agora mergulhar nela, Senhor. Pai, que todos os pensamentos que estão na nossa mente agora, Pai, sejam paralisados pelo poder da tua graça e da tua glória, Deus. E que possamos realmente, Senhor, ter uma comunhão plena com a tua presença aqui, Pai. Afasta de nós tudo aquilo que pode impedir a tua mensagem de ser alcançada, Pai. Que essa semente seja semeada nos nossos corações pelo teu Espírito Santo e que ela frutifique para a glória do teu santo nome, para todo sempre. Amém. A palavra por si só já responde muitas coisas, muitas questões para a gente. E quando eu li essa palavra, eu tive que estudar um pouco, porque tem alguns segredos ali. Mas Deus foi me mostrando na praticidade como Ele foi tratando com essa mulher. E não só essa mulher, como Ele tratou com a falsidade de uma cidade, com o pecado de uma cidade, através de uma mulher que confessa os seus pecados. E através da confissão de um pecado, de abrir mão de um orgulho, ela consegue alcançar tantas outras pessoas. Porque a cidade basicamente, se volta para Jesus por causa de uma atitude de uma mulher, de uma confissão de pecado. E a primeira coisa que me chamou muita atenção é em João 4,4 mesmo. Quando fala: era necessário passar por Samaria. Que você possa repetir comigo: era-lhe necessário passar por Samaria. Agora a gente vai entender um pouco o que é Samaria aqui nessa palavra. Samaria aqui representa aquilo que a gente foge.
aquilo que é um problema, aquilo que a gente não quer encontrar. Existia já uma briga de muito tempo com judeus e samaritanos, e sempre que um judeu podia, ele evitava. Só que Jesus passa por Samaria. E aqui entra na parte principal da mensagem, que é jogar fora o orgulho, jogar fora a vaidade, jogar fora aquilo que impede a gente fazer a obra. Ah, amor, mas eu não tenho esse orgulho, eu não tenho essa vaidade. Será? Sempre que eu percebo que a vaidade começa a atingir o meu coração, é quando no íntimo eu preciso fazer algo para abençoar alguém, para alcançar alguma pessoa, e eu deixo de fazer porque eu não quero me envergonhar, porque eu não quero me constranger. Isso é vaidade, isso é o orgulho. E passar por Samaria muitas vezes cabe a gente enfrentar situações que são desagradáveis, que a gente tem que lidar, que a gente tem que passar. Mas agora que você pensa, e se Jesus não tivesse passado por Samaria? Aquele povo não teria sido salvo. Então que você não venha frustrar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida por causa de um orgulho, por causa de alguma coisa que tem simplesmente impedido e que talvez você ache que no seu íntimo vai ferir você, mas que na verdade vai abençoar você. O segundo ponto é quando Jesus quebra o protocolo, que é em João 4, aí, 7 e 8. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É colocado até em parênteses, né? Porque mostra que Jesus estava somente com João ali. Então, assim, se ele tivesse com mais discípulos, talvez isso fosse um constrangimento maior. Porque um mestre, naquela época, não poderia falar diretamente com uma mulher. Isso era inaceitável, ainda mais com poucas pessoas. Só que ele fala, ele quebra o protocolo. E o que eu acho interessante é que, apesar dele quebrar um protocolo, uma regra da sociedade, alguma coisa que as pessoas colocam para ele, que não é o Pai, ele não desobedece a Deus. Porque ele continua amando a Deus quando ele faz aquilo, essa quebra de protocolo. E ele também ama o próximo como a ele mesmo. Sempre que você for quebrar um paradigma na sua vida, confrontar alguma coisa que a sociedade coloca para você, para salvar uma pessoa, para levar uma palavra de salvação, para ajudar alguém, sempre pense nisso. Eu estou quebrando o protocolo para o meu ego, para mim, ou é para a glória de Deus, para alguém ser salvo? Isso é o que faz a diferença. E quando você faz isso com amor genuíno, você não vai desobedecer a Deus, que é o que aconteceu aqui. Tem até um detalhe, eu falei um pouco até lá atrás, né, de Jacó e Esaú, porque aqui era uma cidade chamada Sicar, que ficava em Samaria. Só que Sicar, para alguns, eles falam que era Siquém, a antiga Siquém, que é justamente onde Jacó encontrou o seu irmão, Esaú. E ele fica por ali um tempo. Quando ele fica nessa cidade, Siquém, uma das filhas dele sai para buscar algo e ela acaba encontrando um rapaz que a estupra. E quando ele estupra essa filha dele, os irmãos ficam muito indignados. Só que o rapaz que estuprou se apaixona por ela e vai ter um concerto. Fala com o pai que ele quer casar com a filha de Jacó. E quando ele vai lá, os dois conversam com Jacó e as coisas ficam acertadas e eles se casam. Só que os irmãos dela não aceitam isso. E eles queriam vingança, na verdade. E aí eles usam da palavra, do que era importante para eles, para falar: vocês não podem se casar porque você não é circuncidado, você não faz parte do nosso povo. E com isso, eles aceitam se circuncidar. É fazer basicamente uma cirurgia, um corte na região genital, que gera uma dor e é complicado, e eles ficariam 3 a 1 semana ali imobilizados. E quando eles propõem que eles façam isso, eles já sabiam disso. Isso já estava no coração deles. E logo, o pai, o filho e todos os outros homens da cidade fazem isso. E depois de 3 dias, os irmãos dela entram na cidade com espada e matam todos os homens e tiram ela de lá. Jacó fica muito bravo. E o nome da cidade, Sicar aqui, significa cidade de falsidade. E se a gente buscar lá atrás, às vezes a gente acha que Jesus está aleatoriamente passando na nossa vida. Está tratando de algo que a gente... isso aqui não é nada demais.
mas você não sabe a dimensão de gerações passadas fizeram para que isso possa chegar até você. E Deus foi ali justamente tratar dessa cidade por conta de algo bem lá de trás, bem no íntimo, bem enterrado. Só que Deus sabia disso. E indo um pouquinho mais para frente, no versículo 11, depois do diálogo deles, depois de já terem conversado um pouco, corrigindo, eu tenho que explicar uma outra coisa também que assusta um pouco e pra gente é muito normal. Essa briga entre judeus e samaritanos era justamente dada por uma questão de religião e casamento. Os samaritanos se misturavam com pessoas de outra cultura, os judeus não se misturam. Eles se casam entre eles mesmos. Como os samaritanos faziam isso, os judeus se consideravam eles inferiores, tinham preconceito, tinham nojo deles. E quando um homem pede a uma mulher para beber água, só dele falar com ela já era algo anormal. Mas quando ele pede algo para beber dela, era algo impensável. Colocando nos dias de hoje, você para um mendigo na rua, me dá um pouco dessa água que você tá. Seria isso. E Jesus quebra esse protocolo, Jesus fere esse princípio da época. E agora sim, indo para o 11, disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Eu fui até um pouco 12. Eu gosto dessa parte desse versículo porque fala quando a gente tem o primeiro contato com Jesus. Quando a gente tem aquele contato que a gente está conhecendo e a gente vê a nossa vida de pecado, todas as nossas limitações, as nossas fraquezas, imperfeições diante da glória do Pai. E a gente sempre pensa, nossa, Deus não consegue consertar tudo isso de errado na minha vida. Deus consegue. Deus tem o poder para mudar qualquer história. Não tem limites para o poder e para a graça e para a glória de Deus. Aleluia. Só que muitas vezes a gente se encontra, às vezes, depois de alguns anos, na situação dessa mulher. Nossa, Deus, será que você consegue mudar isso? E aqui ela, não sabendo quem era Jesus, ela fala como se ele fosse limitado. E que a gente não tem essa conduta, amados. Que a gente tenha fé para agradar a Deus, a ponto de viver coisas extraordinárias e incríveis que só o Evangelho dele, a vontade dele e a comunhão com ele pode nos proporcionar. Porque a incredulidade, é um sinal que a gente ainda não viu Deus agir na nossa vida. E quando a gente começa a ver o cuidado de Deus no dia a dia, a gente percebe a grandeza dele nos detalhes, mas também em situações das quais a gente não consegue imaginar. Que a gente tome realmente uma postura de acreditar em tudo que Deus pode fazer e não nas limitações que a gente tem, porque Deus não age com as nossas limitações, mas sim para fazer coisas maravilhosas na nossa vida, para que outras vidas sejam alcançadas. E indo um pouquinho mais aqui para o final, no 16 e 19, ele fala: ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. E a mulher diz, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E a mulher o chama de profeta. Essa parte para mim é o segundo ponto mais alto dessa palavra, porque a elegância de Jesus é tão incrível que ele confronta a gente na palavra, mostrando a nossa imperfeição, os nossos pecados, sem nos escandalizar, sem nos humilhar. Pensa se essa mulher poderia falar com um homem na cidade dela, porque ela ia num horário de bastante sol buscar água para que ninguém a visse. O quanto ela deveria ser humilhada. E Jesus vai justamente tratar daquele que é humilhado. E por isso que eu falei tanto de orgulho, que a gente não pode querer julgar as pessoas pela aparência. A gente tem que começar a se desfazer, se despir disso. E realmente Jesus vai ali falar com ela. E ele confronta ela, busca o seu marido. Jesus sabia a situação dela. Jesus sabe da nossa situação. Jesus sabe dos nossos pecados.
E quando a palavra confronta, o que eu gosto é que ela fala em seguida, né? Ela responde: não tenho marido. E aqui entra quando a palavra de Deus começa a agir no nosso coração. Quando a gente é confrontado, se a gente não fizer nada, nada muda. Entenda isso. Se você não fizer nada, nada vai mudar. Tem pessoas que ouvem a palavra e nada muda. Continua a mesma pessoa, a mesma coisa, tendo os mesmos problemas. Mas quando você é confrontado pela palavra e essa palavra atinge o seu coração e fala com você, e você confessa o seu pecado diante do Senhor, Ele é capaz de mudar. Porque você está buscando mudança. Porque você clama por mudança. E quando você confessa e você crê, Deus pode fazer coisas das quais a gente não imagina. Porque, como eu falei, a nossa limitação não impede Deus de agir. Se você pensar que uma mulher que teve 5 maridos poderia falar do amor de Cristo a uma cidade com a intensidade que ela falou, a gente não consegue imaginar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida quando a gente se lançar a Ele com intensidade, respeitando o que a palavra fala e confrontando aquilo que não cabe no nosso coração e simplesmente confessando. Os pecados que a gente mais se escandaliza hoje, né? É adultério, é o roubo, prostituição, pornografia, mentira talvez ali, roubo em alguma situação, as pessoas até falam, né? Mas a pessoa está passando fome. A gente costuma normalizar e relativizar um pouco o que é pecado. Mas Deus não faz essa relativização do pecado, colocando como pecadinho e pecadão. Se você está ferindo um princípio de Deus, você está em pecado. E é tempo de você se arrepender e confessar, para viver a transformação que o Pai pode fazer na sua vida. Quando a gente vai mais à frente, quando Jesus fala com ela no versículo 28 e 30. Então, Jesus fala é uma atitude que ela toma após a palavra de Deus falar com ela, após o Espírito Santo realmente começar a jorrar no coração dela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Essa mulher abriu mão do orgulho, abriu mão da vaidade, confessou os pecados e creu. Que a gente possa aprender com ela a realmente ter uma mudança de vida genuína e também ser como Jesus, que leva água para as pessoas, que consegue levar vida e levar a palavra. E eu vejo que a intensidade foi tão grande que uma mulher que tinha uma história, um passado vinculado a homens, estava com um homem que não era casada, sair na cidade, largar aquilo que ela foi buscar. E aqui é outro mistério de Deus. Muitas vezes as pessoas vêm na igreja buscando uma coisa, mas quando encontram com Jesus já querem outra. Elas começam a abrir mão daquilo que o coração delas estava sedento para buscar aquilo que Deus quer para a vida delas. E essa mulher é o exemplo disso. Ela deixa uma água, deixa o cântaro, deixa algo que era importante para falar do amor de Deus e da transformação que Ele pode fazer naquela cidade. E aquela cidade vai ter com Jesus. Aleluia. Amados, essa é a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos. É uma palavra breve, mas é uma palavra que Deus falou de forma intensa para a igreja. Em ter cuidado com o orgulho, com a vaidade, em ter cuidado com os julgamentos, em ter cuidado em realmente colocar aquilo ali que a gente vê uma pessoa e a gente não consegue imaginar qual é a história daquela pessoa. E muitas vezes a gente tem se deixado a influenciar por essa vaidade, se influenciar pelo julgamento, as redes sociais, as pessoas que a gente convive, e às vezes tem uma pessoa precisando de um abraço seu. Às vezes tem uma pessoa precisando de uma palavra sua. Às vezes tem uma pessoa precisando de uma mensagem sua no direct ali, no WhatsApp. Às vezes uma pessoa na rua que você sempre vê cabisbaixa, que pode estar pensando em tirar a vida e que ninguém fala do amor de Deus. Que você seja essa pessoa. Que você possa realmente quebrar o protocolo e não ficar na sua zona de conforto, buscando levar a palavra só para aqueles que você acha que merecem ouvir a palavra.
mas que você pregue esse evangelho por todo mundo, sem fazer uma acepção, sem colocar uma barreira. Se Deus falou ao seu coração, não hesite, não hesite. E não deixe que o orgulho ou o pecado venha atrapalhar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se a gente analisar, parece uma coisa simples, mas simplesmente a confissão de um pecado e uma mudança de postura salvou uma cidade. E o que Deus pode fazer através das nossas vidas? E se a gente se colocar como água, como Jesus levando aqui a palavra de salvação, tem pessoas que estão perdidas ali, que podem salvar cidades, se a gente realmente agir. Se a gente realmente se colocar em posição para levar essa palavra de amor. Amém? Agora eu gostaria de orar com vocês. Bem, essa parte do apelo é sempre mais difícil, né? Mas glória a Deus. Bem, eu não sei se é a primeira vez que você vem aqui, se é a primeira vez que você ouve falar dessa água que é fonte da vida e que pode transformar um pecado, que pode transformar uma vida de erros em uma vida de acertos. É uma vida onde você vai ser usado por Deus, onde você vai ser cheio do Espírito Santo e poder jorrar a água da vida e fluir nos caminhos do Senhor para alcançar vidas. Eu te convido a ficar de pé, eu te convido a levantar a sua mão. E você que está de casa também está ouvindo essa palavra e você ainda não bebeu dessa água, que você possa entrar em contato, que os nossos pastores da IB Filho irão entrar em contato com você para te levar a Jesus, para te mostrar essa água que tem o poder de transformar a sua vida. Temos alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a vida para o Senhor, entregar os caminhos para o Senhor e beber a água da fonte da vida eterna? Aleluia. E temos alguém aqui também, né, que já conheceu a palavra, que também está nos assistindo, que por algum motivo que seja, desanimou da caminhada da fé, se entristeceu por algum motivo, que o inimigo colocou ali o orgulho, colocou alguma coisa para impedir você de caminhar com Jesus. Só que hoje você percebeu que nenhum pecado pode te afastar do amor de Deus. Que você possa levantar a sua mão, que você possa também chamar aqui a gente aí no YouTube para poder orar com você. Temos alguém? Todos salvos e lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia. Amados, agora sim eu gostaria de orar com vocês. Que você fique à vontade, sentado, em pé, de joelhos, mas que você agora possa clamar comigo. Amém? Pai, a Tua palavra foi falada, Senhor. E sabemos que não merecemos nada, Pai. E ainda assim o Senhor nos amou, Pai. O Senhor entregou o Seu Filho, Pai, por causa dos nossos pecados, Pai, por causa da nossa culpa, Deus. E o sangue dele nos salvou. Pai, que possamos ser mais parecidos com Jesus e não ficar olhando, Pai, escolhendo a quem levar a Tua palavra, Deus. Que possamos derramar, Senhor, a Tua palavra, que possamos interceder por aqueles que estão perdidos, Deus. Que possamos realmente, Pai, levar o Teu amor, Senhor. E que não fiquemos só em palavras, Pai, mas que fiquemos em ações, Deus. Que realmente possamos agir, Senhor, para glorificar o Teu nome, mas para que vidas sejam alcançadas, Pai, para povoarmos o reino, Deus. Senhor, tira de nós a vaidade, Pai. Nos ensina a quebrar protocolos sem Te desobedecer, Deus. Nos ensina realmente, Pai, a glorificar Teu nome, Pai, de uma maneira que o Teu nome é exaltado, Pai. Que vidas sejam salvas através das nossas, sendo vasos em Tuas mãos, Senhor. Enche os nossos corações, Pai, com Teu amor, com Tua paz, com Tua graça, Senhor, para que possamos ser revestidos do Teu poder e com autoridade, Pai, lançar a Tua palavra àqueles que necessitam ouvir, Deus. Pai, que essa palavra que foi ministrada, Senhor, possa frutificar no nosso coração, Deus. Que ela possa continuar ardendo, Deus. E que ela possa alcançar, Pai, o objetivo que o Senhor tem, Pai, para cada um de nós, Deus. Pai, Te agradecemos e Te glorificamos, Deus, por tudo que o Senhor faz e por esse culto e por essa oportunidade, Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.